Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Rodrigo Barros e Você. No programa de hoje vamos conversar sobre desindustrialização, o momento econômico que vive o Brasil e também reforma ministerial. Para falar desses temas, eu recebo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e também coordenador do PDT do Alto Tietê, José Pereira. Pereira, prazer, muito bem-vindo ao programa. Prazer é meu, Rodrigo, e principalmente chegando aqui, vendo essa beleza de cenário que você construiu aqui. Nosso novo estúdio. Aliás, você sabe que a cada conquista a gente precisa realmente comemorar. E hoje você participa aqui de uma comemoração pra gente, porque é de fato a primeira semana, você é o terceiro entrevistado do nosso estúdio. Então, é um orgulho para mim e ao mesmo tempo te parabenizar também pela ousadia, né? Eu acho que você é uma das pessoas, um jovem que tem ousadia e que procura fazer, né, as coisas andar. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Aliás, isso é um tema que faz parte da nossa pauta. Você criar valor, você agregar valor para o teu produto, eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui no estúdio. E o Brasil vive essa discussão, que até em virtude da desindustrialização, Pereira. Como é que você olha isso? É preocupante, Rodrigo, porque a desindustrialização do Brasil hoje acontece pela incompetência do passado, né? Os empresários brasileiros, em vez de procurar investir, né, para agregar valores nos produtos, procuraram fazer a coisa, né, do dia a dia. E isso está fazendo com que aqueles países que era país que se dizia que não tinha valores agregados no produto, passou a ter. E aí o Brasil tem que competir com isso. Então está acontecendo o quê? Entra o produto chinês e indiano aqui no Brasil, hoje talvez com mais qualidade do que muitos produtos brasileiros. Mas você... Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, o maior empresário do Brasil, o oitavo empresário mais importante do mundo, que é o Eike Batista, falou há 2 semanas, numa revista semanal, ele disse o seguinte, que o empresário brasileiro, principalmente o grande empresário brasileiro, ele não quer correr riscos, ele quer deixar o governo correndo risco. Você tem essa mesma avaliação? Eu tenho essa mesma avaliação e eu vejo que nós ainda temos o setor produtivo muito atrelado ao governo. Eu acho que o setor produtivo tem que desatrelar do governo, tem que tocar a sua vida e mostrar para que veio, né? Eu acho que nós temos que construir um país voltado à produção. Então a desindustrialização é um perigo, é um risco muito grande. Porque os outros setores vivem através da indústria, né? Ela é a alavanca. Se você acaba com a indústria, na sequência você vai destruir o terceiro setor, o comércio, o serviço. Então isso vive da indústria. Mas né? não é uma tendência natural também, você, a partir do momento que você vive uma concorrência com países que tem um volume tão grande de contingente, como é o caso da China e da Índia, eles sempre terão os produtos mais baratos. Não é o caso da gente aprimorar a tecnologia, o know-how, a criatividade, para de fato ter um produto com valor agregado? Sem dúvida. Você pega hoje, por exemplo, o Brasil está trazendo aço da China, Sim. Mas a matéria-prima sai do Brasil. Por que nós não produzimos o aço aqui? O Brasil é tão competente como qualquer outro país do mundo hoje. Nós competimos com o mundo. Hoje nós estamos no mundo globalizado. Então, mas qual que é o problema? É que um pequeno setor está ganhando muito dinheiro com a questão de levar o minério. E o outro paga caro para trazer o aço. Então, alguém está ganhando dinheiro com isso. Está cada vez enriquecendo mais. Em vez de investir nessa produção no Brasil, você ia gerar mais emprego, mais mão de obra qualificada para poder produzir isso. Sim. E você está deixando mais recursos dentro do país. Você acabou, no entanto, de tocar... nós estamos levando o minério para lá e trazendo o aço de lá mais caro. Pereira, você acabou de tocar num tema que eu acho que hoje é o maior gargalo do Brasil, que é a questão da mão de obra. Como é que o sindicato tem pensado isso? Até porque o trabalhador, a grande massa do trabalhador, está aliado a vocês. Uma vez o sindical tem um pouco de culpa nisso também, né? Aí o movimento sindical, acho que todos têm culpa. E o movimento sindical tem um pouco de culpa também, apesar que o movimento sindical vem brigando há mais tempo pela qualificação da mão de obra. O que faltou realmente foi no passado investir no ser humano, investir muito na máquina. Sim. Então as tecnologias vêm entrando e o Brasil ainda está longe de competir em tecnologia com o mundo lá fora, mas ela vem entrando aos poucos e a mão de obra não está sendo preparada para acompanhar. Pra você ter ideia, nós temos empresas hoje que estão trazendo máquina da Itália e trazendo o italiano junto. Então nós estamos hoje está entrando mais mão de obra técnica de fora do que do Brasil, no mercado de trabalho. Quais são hoje as principais iniciativas dos sindicatos, do movimento do trabalhador para a qualificação profissional?
nós temos forçado, inclusive, junto ao governo federal, porque tem uma coisa, Rodrigo, que eu acho que tinha que acabar nesse país, é dizer que a responsabilidade da creche até o ensino básico é do município, depois o ensino médio que é do Estado, depois aí a parte superior é da União. Eu acho que tinha que jogar essa responsabilidade toda no município. O município é que sabe o que precisa ser feito. E fiscalizar isso. Né? Não jogar e deixar, mas jogar e fiscalizar. Mas não só a responsabilidade como investimento. Investimento, jogar os recursos, ser direcionado ao município e o município fazer isso. Aliás, porque aí você teria como fazer a qualificação profissional junto. Eu briguei muito em 2006 com o ministro Haddad, quando eu estava representando a força do Ministério da Educação, porque tinha que inserir dentro do ensino médio a formação profissional. E isso tinha no passado, e acabou. E a gente não está vivendo a possibilidade que isso aconteça com os royalties do pré-sal? Existe uma discussão tão grande em relação a isso? Não seria mais fácil pegar 100% dessa verba e colocar na educação? Eu acho que tem que ter um projeto para a educação desse país. Nós não temos um projeto de educação no país. Para começar, começa pelo ensino básico. Se você não tem o básico, como é que você vai qualificar alguém que não tem o básico? Sim. Hoje a maioria dos jovens sai do ensino médio, do fundamental para o ensino médio, sem saber ler e escrever. E aí você vai qualificar essa pessoa no ensino médio sem que ela não teve um base. Então eu acho que está se fazendo a educação de forma errada. Você tem um projeto de educação. O Cristóvão Buarque tinha esse projeto. Infelizmente não tiraram ele do Ministério, porque sabia que realmente tem que fazer um investimento muito grande para executar aquele projeto do Cristóvão Buarque. E eu ia falar justamente sobre isso, porque o grande problema também de quem está fora da política é que reclama da política, mas que não é o seu caso, e não é o caso do movimento trabalhador, porque faz parte da política no dia a dia, mas reclama da política, mas não tem projetos concretos, né? É muito mais fácil você reclamar e também não apontar como resolver aquele problema. Qual seria, então, essa saída? Você acha que esse projeto do Cristóvão seria um projeto ideal? É um projeto ideal para o Brasil. Eu acho que era um projeto onde você teria hoje mão de obras qualificadas já para o mercado de trabalho. Você não estaria trazendo de fora, estão fretando aviões lotados, trazendo da Ásia, da Europa, onde lá a crise é muito grande, traz a mão de obra qualificada para lá para ocupar o espaço aqui no Brasil. Agora, se um dia o mercado lá voltar a crescer, melhorar, essa mão de obra pode voltar para lá e os brasileiros vão ficar aqui desempregados e desqualificados. Não seria o caso de, principalmente já quando a gente fala de ensino médio, já ter o ensino médio como ensino técnico? Essa foi a minha reivindicação com a Haddad em 2006. Se tivesse implantado isso, ele gostou da ideia, mas não implantou. Né? Se tivesse implantado em 2006 o básico, o ensino médio com a formação profissional, nós já estaríamos hoje com uma mão de obra qualificada para ocupar o mercado. A exigência do mercado de hoje estaria sendo preenchida. Infelizmente, isso não está acontecendo. Por isso que está vindo engenheiro e técnicos de fora para poder ocupar as vagas aqui no Brasil. E estão trazendo com a família, estão bancando, porque não tem a mão de obra no Brasil. E o Brasil precisa competir com o mundo lá fora. Então, para isso, vem a máquina e tem que vir o operador junto. Pereira, a gente está vivendo uma crise na Europa, que é uma crise bastante significativa. E eu sei que você esteve recentemente na Europa. Como é que você avaliou o cenário econômico local? A crise, realmente assola a Europa e pega muito pesado em cima mais de Portugal e Espanha, a região por onde eu passei. A Grécia está uma dificuldade muito maior. Agora, a crise lá ainda em relação às pessoas, né? A qualidade de vida da pessoa lá ainda é melhor do que aqui, mesmo com toda a crise. A qualidade de vida das pessoas ainda é melhor. Então o Brasil está em um pequeno desenvolvimento, de crescimento, eu acho que muito lento ainda. O que tem sido feito pelos movimentos sindicais lá na Europa? O movimento sindical da Europa... Para que realmente fortaleça agora os países nesse momento. O movimento sindical da Europa já não faz muita coisa, porque tudo que tinha que conquistar já conquistaram. Então não tem... É diferente se analisar Brasil e Europa. A Europa é país todos de milhões de anos. Então o Brasil é um país novo, né? Então você tem as conquistas no Brasil começou a surgir agora. Então lá não, as conquistas já vêm há muito tempo. Então as pessoas já têm um avanço maior do que o que nós temos, né? Um pouco dessa crise não tem a ver com essa cultura a siesta, por exemplo, é um exemplo. Enfim, a pessoa trabalha, depois do almoço ela vai descansar. E o mundo está mais dinâmico que isso, Pereira. Não tem a ver com isso. Até porque o trabalhador mais descansado ele produz mais. Então essa é a visão realmente
né, que eles têm. Eu acho que esse tratamento da relação capital-trabalho lá é muito interessante, porque valoriza o ser humano. Né? E no Brasil, não. No Brasil, o trabalhador é como se fosse uma máquina ou um produto. Né? Não é visto como um ser humano. Então, a carga de trabalho do Brasil é muito pesada, porque se fala que trabalha 44 horas, mas na verdade trabalha sábado e domingo fazendo hora extra e acaba isso prejudicando a saúde das pessoas. E ele acaba produzindo menos do que deveria produzir se tivesse um tempo maior de descanso, um tempo maior para o lazer, para a cultura, para se qualificar. Né? Como é que você acha que isso está impactando diretamente no Brasil? Isso está atrapalhando, inclusive, agora a questão da indústria. Né, que falta mão de obra qualificada, porque não houve investimento nisso e não há tempo hábito para poder fazer isso. O trabalhador fica mais trabalhando, às vezes trabalha até 12 horas na empresa, como é que ele vai se qualificar? Então não tem tempo para isso. Você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho, acho que na média 14 a 15 horas. Mas você está aqui tão saudável, tão alegre, você não acha que essa coisa de trabalhar... É saudável trabalhar pelo menos 12 horas por dia, não é? É saudável trabalhar, mas também é saudável descansar. Né? Você acabou de dizer que você trabalha 14, eu também não trabalho menos que isso. Mas realmente você sente, o corpo sente. Né? Você começa a sentir na pele o peso do dia a dia. Eu já cheguei, trabalhava muito mais do que isso. Eu só quero deixar claro aqui que eu não defendo trabalhar 12 ou 14 horas por dia. O que eu estou dizendo é que nós fazemos, né? Nós fazemos isso. Nós fazemos. A maioria faz. Então a gente tem que também se preocupar, porque se a gente começa... E acho que é um pouco desse reflexo da cultura europeia, que era, de fato, ficar ali sentado. Aliás, tem um problema de previdência sério na Europa. Tem um problema. A Europa está com um problema seríssimo. Eu acho que eles vão ter que repensar a questão. O capital vai ter que ser repensado. Eu acho que nós já chegamos a um limite no capital e ele tem que ser repensado. De que forma... Você acha que a gente vive uma crise sistêmica? Sistêmica. Eu acho que é uma crise sistêmica. Eu estive no Parlamento Europeu. Né? Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Então ali está o cérebro da Europa, está ali. Né? Na Bélgica fica o Parlamento Europeu, eu estive no Parlamento Europeu, e você percebe que eles sentem que tem uma crise, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer para poder recuperar o que perdeu até agora. Então a Europa está com uma crise que nós não sabemos o que vai acontecer. O Brasil, pelo fato de ser um país, né, um território enorme, que está com um desenvolvimento muito bom, isso não está atingindo porque o consumo interno está... ajudando isso, mas eu não sei se até quando isso vai durar. Aliás, a discussão agora é que o Brasil tem que ajudar na crise europeia. Sim, eu acho engraçado falar que o Brasil tem que ajudar na crise europeia. Se você ver a qualidade de vida dos europeus é muito melhor do que a do brasileiro. O Brasil agora começa a ajudar a Haiti, o Haiti está aqui dentro, gente. Vamos ajudar o povo brasileiro, vamos tirar o povo da miséria, vamos distribuir a renda, porque quando você tem uma distribuição de renda, você tem um giro maior na economia. Isso faz com que a economia cresça. Sim. Vai ter mais consumo. Tendo mais consumo, tem mais produção. Tem mais produção, tem mais emprego. E você vai ter mais qualidade de vida. Pereira, eu quero te pedir um minuto para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu quero voltar com você falando sobre política, reforma ministerial e também a Previdência Social. Tá legal? Rodrigo Barros, você volta daqui a pouco. Fique por aí. Quero contar uma curiosidade a você. Você sabia que o meu HP EliteBook, numa altura de 60 centímetros, se ele cair, ele nem sequer desliga? É isso mesmo, HP com muito mais resistência. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro.
É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e também coordenador do PDT no Alto Tietê, José Pereira. Pereira, nesse bloco eu quero falar com você sobre política, sobre salário e também previdência social. Em relação ao salário, agora o salário sobe e praticamente 5%. Isso tem um custo importante, mas ao mesmo tempo vai movimentar muito a economia. Era o nível de salário que vocês queriam? É o dobro, então vai subir 10%. Os metalúrgicos conquistamos 10% de reajuste, a inflação... O metalúrgico conquistou 10%? 10%, a inflação deu 6%, e vai dar 3,13% de aumento real. Então, eu acho que isso é importante. Nós já vemos nesse processo desde 2004, nós vemos conquistando o aumento real de salário. Então, isso acima da inflação, né? Você pega a inflação mais aumento real. Então, isso é importante, porque isso faz com que a economia, ajuda a economia a se movimentar, a crescer. Sim. Porque o trabalhador ganhando mais vai consumir mais. O próprio consumidor é quem produz. Né? Então, ele consumindo mais é aquilo que eu disse, vai fazer com que a produção tenha que aumentar. Né? Aumentando a produção vai automaticamente gerar mais emprego. Perfeito. Então, nós temos, é uma engrenagem que gira. E aí você tem que fazer com que essa engrenagem continue aumentando. Né? Na verdade, o que a gente tem que reduzir é o custo da máquina pública. Hoje, o nosso grande problema é a questão dos juros altos. É isso que faz com que a desindustrialização está acontecendo, né? Porque também tem a questão dos juros altos. A inflação está praticamente estável, mas ela tinha que abaixar mais um pouco ainda no Brasil. Né? Mas se ela manter nesse patamar já está bem, agora o juro tem que cair. Aliás, tem uma coisa interessante. No governo Lula, subia a inflação. O que fazia? Subia juros para derrubar a inflação de novo e manter no centro da meta. Agora, no governo Dilma, a gente percebe uma nova movimentação. Sobe a inflação e os juros não sobem. Na verdade, até caiu. Então, existe já um pouco do movimento que você está dizendo, que é o quê? Quando subir a inflação, não é só subir juros para derrubar a inflação. Tem que, na verdade, diminuir o custo da máquina pública, que aí sim a gente consegue manter a inflação no centro da meta e consegue manter os juros baixos justamente para incentivar o consumo e incentivar o desenvolvimento. Sem dúvida, esse é o caminho, porque você tem os juros subindo, você impede o crescimento. Né? Então, quem ganha com isso é a ciranda financeira. Né? Esses que não pagam nada, que mais lucra com isso. Então, o juro caindo, e nós ainda estamos com juro alto, o juro poderia estar entre 8%, eu acho que estaria num patamar, daí para baixo seria um patamar para ajudar realmente a economia a se alavancar. Ainda é alto, mas eu acredito que com o processo que a Dilma está fazendo agora, pode ser que isso aconteça, né? Começar a baixar os juros e aí ter condições também de aumentar os salários. Você vê que o aumento do salário mínimo, muita gente criticou. E nós vemos lutando com isso, né? Há mais de 10 anos atrás, a gente foi de a pé daqui a Brasília para poder reivindicar, isso no governo ainda do Fernando Henrique, para reivindicar um salário mínimo de $100. Hoje nós já estamos com um salário mínimo de 625 a partir de janeiro. Então isso já significa... Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo. Sim. Então, eu acho que isso ajuda muito a economia brasileira. Tem muita gente que fala, mas não ganho salário mínimo. O nosso problema no Brasil é esse. É achar que eu não faço parte daquele grupo. Eu não faço isso, então... Pereira, o que você está achando da presidente Dilma? Olha, pelo primeiro ano, eu acho que ainda é cedo para você avaliar, até porque ela pegou o país num processo de crise, então você alavancou, está melhorando. Mas eu acredito que ela está tendo pulso. Né? Principalmente com o que vem acontecendo ultimamente. Você falando de crise, é uma crise ministerial, um problema de corrupção no governo. Não foi só a crise ministerial, foi uma crise crise europeia. A europeia que começou a atingir o Brasil em 2008. Né? Então isso ainda houve um vestígio. E ela começou a administrar isso também, né? Tem que administrar esse processo no início. E agora da corrupção, você acha agora que ela tem uma crise ministerial, mas ela herdou isso também, né? E ela tem que administrar isso. Você sabe que isso não é do governo Dilma? Não é do governo Dilma, isso vem do ranço do passado. Você acha que ela tem tido mais pulso firme, então? E vai ter que ter. Eu acho que teve, está tendo e vai ter que ter mais pulso ainda. Porque uma coisa, o saudoso lá, o que faleceu lá, o que era do PMDB,
Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães. Ele disse, nós conquistamos a democracia, mas o duro vai ser acabar com os esqueletos que ficaram da ditadura. Esse esqueleto continua. Você ainda tem lá o que manda, o Sarney mandando, você tem família Sarney que manda, você ainda tem outras famílias que estão no meio ali mandando. Mas isso está afunilando, então, você acha que isso acaba isso está afunilando, eu acho que isso vai começar a moralizar a política brasileira. Agora, a Dilma tem que ter pulso também para fazer as reformas, Rodrigo. Se não fizer as reformas, é muito difícil. Tem que ter reforma política. Não adianta você querer cobrar da casa dos outros quando você não conserta a sua. Você acha que ela vai fazer depois do primeiro ano de governo? Eu acho. Se fosse para fazer, não teria sido no primeiro ano? Eu acho que talvez ela está dando uma arrumada na casa, dando uma limpada, tem alguns vestígios lá que tem que ser tirado. E aí eu acho que no segundo ano pode ser que é possível ela ainda, se ela tiver pulso, colocar essa reforma para ser feita. Além da reforma política, que é uma das prioridades que nós temos nesse país. Você é a favor da reforma política? Sou a favor da reforma política. Voto regional? Não só pela questão do voto regional, a questão do financiamento público. A disputa política hoje ela é muito desigual. Eu acho que quando você tem um financiamento público que vai te dar um patamar, mesmo que haja a sustentação da iniciativa privada para alguns, que a gente sabe que isso vai sempre acontecer, mas pelo menos aquele que não tinha nada vai ter um parâmetro, vai ter um início para poder fazer campanha. O grande problema hoje é que você pega fazer campanha em cidades que não tem mídia, então você tem a dificuldade se não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem mídia, como é que você faz campanha? Você não consegue fazer campanha. Então, se fizer a reforma política, o financiamento público já ajuda muito a moralizar isso. Outra coisa que tem que ser feita, a reforma tributária, a reforma fiscal, tem que ser feita com profundidade, fazer reforma realmente que o Estado tem que perder com isso, a União tem que perder com isso, mas o povo vai ganhar com isso. Então, acho que é importante a gente ver isso. Eu digo sempre o seguinte, os governos é o maior cobrador e o que não devolve nada. Cobra de todo mundo, cobra do empregador, cobra do trabalhador, nós pagamos impostos para todo lado e não dá nada de volta. Nós não temos saúde, não temos segurança, não temos transporte digno, não temos moradia digna, não temos nada. Aí, para combater a violência, impede de carregar o garupa na bicicleta. Pelo amor de Deus. O Pereira, você é coordenador do PDT da região do Alto Tietê. O teu partido está sendo a favor do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que teve esse problema que a gente vem discutindo. Como é que você está se posicionando em relação a isso? Olha, o Carlos Lupe caiu no mesmo jogo que outros caíram. Hoje o denuncismo nesse país barato e falso, ele é muito complicado. Você denuncia e cabe a mim provar que sou inocente. Então eu acho que tinha que fazer com que quem denuncia tenha a prova. E infelizmente não é assim. E o Lupe caiu nesse jogo também. E aí eu acho que o Lupe foi um dos melhores ministros do trabalho que nós tivemos até hoje. Tem uma questão do Lupe que eu não apoio. Ele fala coisas que não devia falar, eu acho. Não só o Lupe, também o Paulo Pereira, Paulinho, que é meu grande amigo, companheiro, mas não leva desaforo para casa. Não consegue engolir sapo. E às vezes na política você tem que engolir sapo. E eles não conseguem fazer isso. E acaba falando o que às vezes não deve falar. E aquilo que ele falou, que não passei de laço a bala, eu acho que ali ele precipitou. Eu não concordo com isso, mas que o ministro Lupe tem sido um bom ministro, e o partido vai continuar apoiando ele e vai tentar segurar que ele fique no ministério. Até porque o trabalho que ele vem fazendo, a recuperação... Você acha que ele fica? Eu acho difícil, mas o partido vai lutar por isso. E eu acho que a recuperação da carteira assinada, o processo que ele vem fazendo, o combate ao trabalho escravo, até aqui no interior de São Paulo nós temos muito isso, inclusive nos cortes de canas existia muito isso, e ele vem combatendo isso, a questão do trabalho escravo do norte. Eu tenho percebido nesse movimento todo que está sendo feito para a saída do Lupe, eu tenho percebido o PT calado, o PT não está se mexendo. Isso é um jogo de poder, Rodrigo, isso é um jogo de poder, nós sabemos muito bem como isso funciona. É claro que o PT que está hoje no poder, ele quer tudo para ele, quer o ministério, quer os ministérios também com ele. Então isso vira um jogo e qualquer coisinha, por exemplo, você pegou uma carona no avião e aí você é corrupto, eu acho que tem que ter normas para isso. Eu acho que, se, por exemplo, eu vou pegar uma carona no avião... Se for pegar todo mundo que pega carona no avião... Pelo amor de Deus, cara, mas se o cara me dá uma carona no avião, eu sou corrupto? Para mim, quem me deu a carona? Eu acho que tem que ficar claro isso. Uma coisa que o Lupe errou foi dizer que não tinha pego a carona e depois voltou atrás e disse que pegou, quando viu que realmente estava a prova que ele tinha pego a carona. Eu acho que aí é um erro. Eu acho que tem que assumir.
Eu sou um tipo da pessoa que eu acho que você tem que falar a verdade, chegar a falar a verdade, assumir aquilo que está acontecendo. Você tá falando E sobre... para cima. Quando ele peitou, inclusive, quando ele falou o que não deveria ter falado, no sentido do que ele falou estava correto, mas ele não explicou. Né? O que ele falou foi da questão do denuncismo barato e das pessoas que queriam tirar ele de lá a qualquer custo. Mas tem um presidente acima dele, né? Que tira e coloca a hora que quiser. Claro. Então aí tem que tomar muito cuidado no que vai falar. Aliás, a gente está falando de política e a gente viveu 8 anos de presidente Lula, um líder político, e agora a presidente Dilma como uma líder de gestão. Inclusive os investidores gostam dessa líder de gestão porque realmente está mais preocupada com o dia a dia e com as minúcias da política. Só que tem um problema, ela não é uma líder política, ela não se envolve politicamente como o presidente Lula. Você acha que isso pode refletir negativamente nos próximos anos? Pelo contrário, eu acho que é positivo. Eu sempre disse o seguinte, eu acho que o Lula, por mais líder que ele era, né, todo mundo respeita o Lula, mas o Lula ele que criou o PT. Dentro do PT tinha uma mazela suja que estava lá dentro, que atrapalhava até o próprio Lula trabalhar, né? E o Lula tinha um compromisso com essas pessoas. Então era difícil para ele lidar com isso. Mas né? É possível fazer política sem esses compromissos? Você acha que a presidente Não, Dilma... mas não é a questão do compromisso. O compromisso com os demais partidos, eu acho que tem que ter. Ela está cumprindo com isso, né? Mas a Dilma não tem esse compromisso. A Dilma não fundou o PT. A Dilma, inclusive, vem do PDT. Né? A Dilma nasceu no PDT, no Rio Grande do Sul, com Brizola. Então ela vem do PDT, ela foi para o PT. E a Dilma é técnica. Eu acho que esse processo dá a ela mais potencial para poder realmente colocar o Brasil nos trilhos mesmo. Sim. Apesar que ela já pegou no trilho. O Lula foi um dos presidentes da República que eu conheci, para mim foi o melhor até hoje. Mas ele tinha esse problema, essa dificuldade. Que havia pego a gestão do presidente Fernando Henrique de 8 anos, e eu não estou aqui discutindo o partido, mas que claro. E o Lula foi inteligente. Não, e o Lula foi inteligente, porque o Lula não mudou uma vírgula do que o Fernando Henrique deixou. Né? Porque se ele mexesse, ia ser complicado para ele mesmo. Então foi inteligente. Né? E ali tem também o corpo que estava com ele ali, do Banco Central, o pessoal que também vem do próprio governo Fernando Henrique. Esse pessoal ajudou a levar o processo do jeito que ele vinha. Eu acho que isso ajudou muito o Lula. Agora a Dilma, como técnica, ela tem condições de fazer com que isso vai fluir, vai melhorar, né? O Brasil pode melhorar cada vez mais com uma presidente que tem um potencial maior nesse sentido, né? Então, uma pergunta importante, Pereira. Se você fosse para a política e aí hoje você, como presidente do Brasil, qual seria a sua primeira decisão? Era fazer as reformas. A primeira decisão minha seria fazer as reformas. Né, e implantar um programa de educação nesse país. Todos os países que se desenvolveu, que cresceu, né, você pega a Coreia, tudo, eles investiram no quê? Na educação. O Brasil precisa investir maciçamente na educação. É educação de qualidade, não o que estão fazendo hoje. Nós estamos tirando todas as crianças da escola, da rua, ótimo, todo mundo está na escola. Mas que escola? Muito bem colocado, José Pereira, obrigado pela tua participação. Obrigado a você, Rodrigo, e toda a sua equipe aqui, né? Um prazer. Quero voltar mais vezes aqui, não quero que seja só esta não, viu? Certamente, quero te ver aqui de novo. Muito obrigado. E este foi José Pereira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e também coordenador do PDT na região do Alto Tietê. Agradeço a você pelo teu carinho, também, é claro, pela tua audiência. E eu te espero amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz.